Oi, gente! Hoje eu queria falar sobre um assunto. Outro dia eu estava assistindo um podcast que é feito por mulheres e mulheres são entrevistadas, né? E mulheres mais jovens do que eu, né? E foi entrevistada uma influenciadora digital que chama Thay de Mello Bufren. E ela falou o seguinte, estava contando a história dela. Ela casou bem cedo, teve filhos cedo, e quando chegou com 30 anos, ela é muito engraçada assim no jeito dela. Ela disse: "Tá, eu me vi com 30 anos e eu pensei, as pessoas estão vivendo até os 80 anos, então no mínimo, e eu vou viver até os 80 anos no mínimo. O que eu vou fazer até lá? Se eu tô com 30 anos e já casei, já tive filho, tenho uma vida estável, o que eu vou fazer até os 80 anos? Eu vou ficar vivendo essa vida aqui de sempre igual?" E nesses questionamentos dela, né, de não ter a necessidade de estar criando coisas novas, ela poderia simplesmente se acomodar, vou dizer assim, nessa situação tranquila financeiramente, nessa vida toda construída de uma maneira padrão para a nossa sociedade, né, confortável. Ela podia ficar ali, né, vivendo aquela vidinha dela ali. Mas ela resolveu que ela queria a liberdade financeira dela, né? Porque ela tinha tudo, mas a partir do marido, né? Essa tranquilidade financeira ela tinha, essa estabilidade financeira ela tinha a partir do marido e não dela. Ela até ali ela nunca tinha trabalhado, só tinha estudado, tinha tido os filhos, mas ela não estava formada, né? Com uma graduação, mas ela não tinha entrado no mercado de trabalho. Então, aquilo começou a incomodar ela de não ter a liberdade financeira, de sempre ter que pedir ter que justificar para o marido os gastos que ela tinha. E aí ela resolveu que ela ia começar a trabalhar. E aí ela começou a pesquisar coisas que ela pudesse fazer. Mas o que eu quero trazer aí é que é tão legal ali que com 30 anos ela vai estar se dando conta disso, de que provavelmente a gente vai viver no mínimo até 80 anos, é a expectativa de vida nossa hoje em dia, né? Então como que ela vai, o que ela vai ficar fazendo nesses mais 50 anos, gente? É quase duas vezes a vida, a idade que ela tem agora, que ela tinha quando começou, quando se deu conta disso, né? Então, eu acho que é pra gente pensar sobre isso, né? O que eu vou fazer com a minha vida a cada momento? Não importa se eu tenho 30, 40, 50, 60, 70, a gente não sabe até quando vai viver. Então, eu vou ficar ali naquela zona conhecida de conforto, que é confortável, lógico, mas sem nenhuma novidade, nenhuma coisa que me traga uma, uma alegria, uma curiosidade, uma descoberta nova. Eu achei muito legal ela estar falando isso com uma jovem, né, que é de outra geração completamente diferente da minha e que está pensando assim, tá, minha vida está toda resolvida e agora? Então eu acho que fica aqui uma reflexão de não importa a idade que a gente tenha, o que tem lá para frente, o que eu podia aprender, o que eu podia descobrir, o que eu podia trazer das minhas habilidades que eu tenho e que eu não estou exercendo, os sonhos que eu tinha de fazer coisas e não fiz, o que eu posso estar trazendo para mim em qualquer idade que eu tenha, né? Fica aqui essa reflexão